Bom dia, turma 901. Estamos reunidos aqui para mais uma aula, não é, relacionada agora ao nosso livro paradidático, Uns Papéis que Voam, certo? Nós vamos, através dele, através da leitura que vocês fizeram e já tem quase um mês de realizado a leitura, nós vamos hoje fazer a correção, ou seja, a revisão, correção das atividades do suplemento de leitura, da folhinha que vem junto com o livro paradidático, Uns Papéis que Voam, ok? Então vamos lá. Uns Papéis que Voam é exatamente isso, grande literatura. São crônicas e histórias escritas, redigidas de maneira simples, em linguagem muitas vezes coloquial, simples, como acontece sobretudo com o texto jornalístico, mas isso não deve nos enganar. Por baixo da simplicidade estão grandes histórias e grandes lições de vida. É um livro para todas as idades, para todos os gostos. Não há quem não se encontre aqui. Os papéis de Flávio voam? Voam sim, mas voam ao nosso encontro e nos convidam também a voar pelo mágico universo de um ótimo escritor, que é o Flávio José Cardoso. Então vamos lá. Número 1. A número 1, o conto foi, em sua forma primitiva, uma narrativa oral. Os antigos povos se reuniam e narravam e contavam histórias de bichos, lendas populares, mitos arcaicos. Dessa forma, os primeiros contos foram criados e transmitidos pelo povo. Antigamente era tudo contado de forma oral, Depois estabeleceu-se a soberania de um criador, Alguém começou a criar suas histórias. Isto é, um escritor que inventava e escrevia as histórias, ainda que fundamentadas nas narrativas populares, Dessas histórias inventadas por Flávio José Cardoso, quais você escolheria para narrar oralmente e por quê? Bom, essas histórias do Flávio são crônicas, São histórias de crônicas, em que ele coloca uma parte fictícia também nas suas histórias, São reunidos nesse livro 58 crônicas, certo? Então, essa resposta é pessoal, cada um vai criar a sua. Bom, eu, na minha opinião, coloquei a seguinte: eu escolheria as seguintes histórias de Dona Francelina, Dona Francelina era uma mulher gorda, era uma mulher feia, ela era braba, e ela, o que aconteceu com ela? O marido dela saiu de casa para viver com outra mulher. E como estava na época de eleição, ela procurou um candidato pedindo que conseguisse com que o marido voltasse para casa. Se ele ele conseguiria 3 votos, Dela, da filha, que estava com ela acompanhada ao lado do candidato, e também da sua mãe, que estava doente em cima de uma cama, certo? Então, e outro tipo de história que eu também colocaria é a crônica sobre um papelzinho. Ou seja, um papelzinho no diminutivo, quer dizer, você procura um documento nas repartições públicas, procura e tenta encontrar e tenta achar e receber esse papel para levar para casa, e é tanta burocracia que leva dias e dias e mais dias, e a pessoa acaba não conseguindo, Tem que demorar tanto para poder se conseguir atualmente o quê? Um papelzinho, ou seja, alguma coisa de valor que a gente busque, nas repartições. Então, vamos ver a resposta. Possível resposta: escolheria as histórias Dona Francelina, porque retrata a compra de votos, em troca de favorecimentos. Ou seja, o candidato
faz o favor em troca dos seus votos. Muito comum entre os políticos. Outra possível resposta, como eu falei, na crônica, um papelzinho, porque mostra a burocracia que há para podermos ter em mãos algum documento necessário e a demora na entrega do mesmo, né? No caso, o moço foi e não sei quantas vezes atrás do documento que ele necessitava. Ele jurou que no dia que ele fosse novamente ele ia quebrar, ele ia gritar, ele ia reivindicar seus direitos, mas na hora o que aconteceu? Quando lá dentro reclamaram, ele já viu que não ia conseguir mais uma vez e foi embora. Então, mais uma vez, provou a dificuldade disso, né? Continuando, número 2. A narrativa popular, né? A narrativa que se fala alguma coisa sobre o povo, para o povo, tem a função de transmitir ensinamentos morais que passem uma moral de história, né? Uma verdade, valores éticos ou concepções de mundo. Assim, as noções de bem e do mal e o estímulo à formação de um senso de justiça transparecem em muitos contos infantis, em muitos contos populares e também em contos literários, inventados e escritos por um só autor. Você considera que em algumas histórias de Uns Papéis que Voam, de Flávio, né, nessas crônicas, essa transição se dá? Se a resposta for afirmativa, escolha uma das narrativas e justifique. Se for negativa, escreva o porquê. Outra opção também, que como é que se fala? É uma resposta de vocês. Vocês é que vão responder. Bom, uma possível resposta. Sim, né? Em Meu Anjo, né? Nessa crônica Meu Anjo, apresenta valores morais em que uma telefonista apresenta traços de gentileza em seu atendimento. A mesma põe pitadas de calor humano ao responder às pessoas com cordialidade. Então, esse tipo de crônica aí que foi contada, um homem liga para a telefonista para fazer uma possível pergunta. E ela responde com tanto carinho, com tanto amor, né? Meu querido, meu caro, cheio de tratamentos bons. E o homem fica o quê? Pasmo, né? Com tanta delicadeza, que chega até a soar como uma falsidade, porque na realidade não é assim, não é? Então, aí nessa resposta número 2, né? Sim, em Meu Anjo, essa é uma das opções. Vocês vão ver qual melhor que vocês gostaram. Meu Anjo apresenta valores morais em que uma telefonista apresenta traços de gentileza em seu atendimento. A mesma põe pitadas de calor humano ao tratar com tanto carinho a pessoa que está do outro lado do telefone, né? E ao responder às pessoas com cordialidade. Página 2, número 3. Página 2, número 3. Releia a crônica Uns Papéis que Voam. Na sua opinião, por que o autor escolheu esse título para o livro? Que outro título você escolheria para essa obra e por quê? Outro tipo de resposta que é pessoal, né? Vocês é que vão dar a opinião de vocês, tá? Mas uma possível resposta, porque acabam por voar e apresentam ao leitor a presença de entraves da vida, da forma com que esses entraves podem ser solucionados, visando dessa forma sugerir saídas para os problemas, além de soluções para conflitos existentes. Mostra o quê? Os problemas do dia a dia, né? E possíveis soluções para que a pessoa encontre uma saída para melhorar o quê? O astral, para poder resolver os seus problemas, né? Então, porque acabam por voar,
né? Voar no sentido de, através da escrita do autor, ele coloca opções, né? Reflexões para que a pessoa encontre uma solução. Porque acabam por voar e apresenta ao leitor a presença de entraves da vida, da forma como esses entraves podem ser solucionados, resolvidos, né? Visando dessa forma sugerir saídas para os problemas, além de soluções para os conflitos existentes. Número 4. Que personagens femininas dessa obra lhe chamaram mais atenção? E as masculinas? Por quê? Vamos lá, as femininas, né? Engelei uma das crônicas, a moça, a leitora, reclama da crônica sobre Francilina, né? Então, ela reclama com o cronista, ele recebe um telefonema dela, da pessoa reclamando, porque não gostou da atitude dele falar na crônica que ela era gorda, que ao andar pelo prédio, tipo assim, balançava tudo pelo tamanho que ela era. E essa moça, essa pessoa suposta que estava conversando com ele reclamando, era mais gorda do que Francelina, né? Tinha 125 quilos, quer dizer, era mais gorda do que ela. Então, essa é também uma crônica interessante, tá? Então, nos personagens femininos, Engelei, a moça que reclama com o cronista de não ter gostado da crônica sobre Francelina, porque fala das gordinhas, e ela era mais gorda do que ela, certo? Então, o cronista fica desconcertado e começa a dizer que não era bem aquilo, não era pela gordura dela, mas pelas atitudes, que ela era bruta, né? Então, a crônica gira em torno disso. E em Dona Francelina, e na própria crônica da Dona Francelina, que tenta vender votos em troca de favores. Aliás, em Engelei, essa moça mostra que Dona Francelina não conseguiu o marido de volta, né? E também não conseguiu convencer político nenhum a ajudá-la, porque os políticos, para poderem pegar os votos delas, né, das três, não conseguiram, porque foram à procura do marido, o marido não falou que não queria porque era problema para a vida dele, e ele já estava com outra pessoa, né? Vamos agora para os personagens masculinos. Em Disque Amizade. Em Disque Amizade é outro tipo de crônica que mostra, né, um senhor solitário que não tinha outra coisa na vida para fazer ao ficar na janela olhando para a vida e a vida passando, né? Até que a solução foi que ele fosse para o telefone discar, né? E prontamente quando ele discou, né, disque telefone, ele recebeu do outro lado mensagens tão boas que mudaram a vida dele, né? Ele começou a criar mais esperanças, quer dizer, mais uma solução para um problema nas crônicas. Então, personagens masculinos. Em Disque Telefone, o aposentado solitário, que parecia não ter mais o que fazer, além de ir para a janela olhar a vida passar, mas tudo muda a partir de conversar no telefone. Quando ele começa a conversar no telefone com a atendente o faz sentir tão bem que ele se sente vivo novamente, né? E também na crônica, melhorou-la, né? Melhorou-la, ou seja, melhorou-a, não é? A gente não pode utilizar depois de vogal o lá, né? O pronome lá, a gente tem que usar os pronomes o, a, os, as. Então, melhorou-a, né? Seu Timotinho, ele era um velho morador de Vargem do Bom Jesus, que eu queria conceituar favoravelmente alguém com inesperada e graciosa aritmética. Ele o qualificava sempre as pessoas como um sujeito
de 6%, certo? E o cronista aí, o Flávio, ele mostra, né, que, por exemplo, dentro dessa crônica aí, a criatividade das pessoas, com seu vocabulário até às vezes meio errado, cria uma poesia, certo? Então, esses dois foram os personagens masculinos que, com possível resposta, seria interessante falar sobre eles, né? Número 5. Veja novamente o texto Ucronias, a página 34. Agora vocês vão ter que procurar no dicionário o significado dessa palavra aí, Ucrania. Então, olha só, Ucrania é um gênero de ficção, né? Como as utopias. O que é utopia? Elas mostram um futuro perfeito, né? Por isso que é uma coisa utópica, não existe o perfeito. E também usa de distopia, que mostra o contrário, né? Então, ucronias consistem em alterar algum evento do passado e desenvolver a história a partir desse ponto. Por exemplo, ucronias são tipo utopias, coisas que não existem, né? Por exemplo, o descobrimento do Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Então, você coloca ucronias dentro, mudando o final da história para outro completamente diferente, tá? Então, Ucronias é um gênero de ficção, porque ele é criado, né, como as utopias, que mostram um futuro perfeito, e como também a distopia, que mostra o contrário do que aconteceu. A ucronia consiste em alterar algum evento do passado e desenvolver a história a partir desse ponto. Letra B. Agora escreva outros exemplos de ucronias de modo a criar desfechos alternativos para fatos notórios, né? Então vocês podem criar aí, no caso, vocês vão criar, né, uma ucronia, ou seja, o desenvolvimento de uma história com final diferente daquele que foi na realidade. Então, resposta. Por exemplo, o descobrimento do Brasil por Pedro Álvares Cabral pode ser criado com outro desfecho, descoberto outros motivos para perceber que outra pessoa já o havia descoberto antes, tá? Então, um final diferente da realidade, é uma ficção. Página 3. Agora, faça uma síntese, né, das informações biográficas que falam da vida do autor. Depois aponte os dados que lhe chamaram mais atenção e indique o porquê. Então, número 6. Vamos lá. Flávio José Cardoso, ele nasceu em Lauro Miller, em Santa Catarina, em 1938. Estudou na terra natal, ou seja, onde ele nasceu, né? Frequentou o curso de jornalismo da PUC no Rio Grande do Sul. Trabalhou vários anos no departamento editorial da editora Globo de Porto Alegre. Foi direto da imprensa oficial de Santa Catarina e da Fundação Catarinense de Cultura. Contista, ele era contista, fazia contos, né? Premiado nacionalmente no Brasil inteiro. Tem se dedicado também à crônica, ou seja, às histórias do dia a dia, né, em relação à ficção, ele cria, tá? E com larga atuação na imprensa,
participou de diversas coletâneas, ou seja, várias coisas que ele criou em volumes, né? Então, exemplo, os 18 melhores contos do Brasil, é uma coletânea, né? Que reúne vários contos dentro de uma coisa só, dentro de um livro. Mora em Santo Antônio de Lisboa, interior da ilha de Santa Catarina, em Florianópolis. Essa é uma biografia dele. O que chamou a atenção foi o fato de escrever contos, né? O fato que chama atenção aí é que ele faz contos, ele que escreve contos, ele escreve crônicas e participar de várias coletâneas, mostrando ser um belo e conceituoso escritor, certo? Número 7. Que perguntas você gostaria de fazer a um cronista? Então aí é uma resposta pessoal, né? Então por quê? Vamos supor, por que você resolveu fazer crônicas, não é? O que você tenta passar através delas para as pessoas, não é? Então existem várias perguntas a serem feitas a um cronista. Vocês vão criar de vocês. Número 8. Faça uma síntese dos aspectos destacados por Moacir Scliar na apresentação. Você apresentaria ou cortaria algo desse texto? Por quê? Bom, então é uma pergunta pessoal também, certo? Então vamos lá para a síntese que ele fez, né, a respeito das crônicas dele. São crônicas e histórias redigidas, contadas de maneira simples, em linguagem muitas vezes coloquial, né? Por baixo da simplicidade estão grandes histórias e grandes lições de vidas. Todas essas crônicas, as 58, têm grandes lições de vida, tá? Sempre tem um jeito de mostrar que aquele problema da pessoa pode ser superado. Flávio parte muitas vezes do cotidiano, né? Fala do dia a dia das pessoas. Ele é profundamente brasileiro e catarinense, certo? Ama o seu estado, lugar muito amável pela beleza da paisagem, pela cordialidade de sua gente, e faz um cenário preferencial para a sua ficção, para a sua criação das crônicas, né? Agora, a opinião. Não retiraria nada. Tudo aí está, né, de forma excelente sobre o que ele escreveu do autor do livro. Então, não, porque Moacir Scliar detalhou de forma excelente sobre o autor do livro. Então, no início do livro, né, Moacir faz a abertura do livro falando sobre sobre a síntese das crônicas dele que as pessoas vão ler, as 58 crônicas, né? Continuando, página 4, número 9. Bom, vamos lá. A narração foi, às vezes, feita em primeira pessoa. Quer dizer, a história contada, às vezes, é feita em primeira pessoa, né? Nesses casos, o narrador é também personagem e tem um conhecimento limitado da trama. E em outras vezes em terceira pessoa, aí ele se apresenta como narrador onisciente, sabe de tudo o que acontece. A narração foi às vezes feita em primeira pessoa. Nesses casos, o narrador é também personagem e tem um conhecimento limitado da trama. Em outras vezes, em terceira pessoa, o narrador onisciente sabe de tudo o que acontece. Preencha com número 1 os tipos de texto em que o narrador personagem é mais utilizado. Com 2, os tipos de texto em que o narrador observador é mais comum. E 3, os tipos de texto em que cabem as duas modalidades do narrador.
quando ele participa como personagem, né? Vocês vão usar o 1. Quando ele só é observador, número 2. E para quando ele possui as duas modalidades, aí bota o número 3. Então vamos ver, num diário vai ser o quê? Vai ser o número 1, utilizado o número 1, certo? Na letra B, uma carta, também utilizado o número 1. Na letra C, o relato de caso, vai ser usado o número 2. Na letra D, reportagem, vai ser utilizado o número 3. Na letra E, ensaio, vai ser utilizado o número 3. Na letra F, crônica, vai ser utilizado o número 2. Na letra G, fábula, o número 2. Romance, o número 2. Na letra I, história teatral, o número 3. Na letra J, roteiro de filme, o número 3. Na letra L, o número 1. E na letra M, o número 2. A numeração ficará da seguinte forma: A, número 1, B, número 1, C, número 2. Letra D, número 3. Letra E, número 3. F, número 2. Letra G, número 2. H, número 2. I, número 3. Letra J, número 3. L, número 1. E M, número 2. Ok? Vamos agora ao número 10 e última atividade. O tema de uma narrativa pode ser definido como um assunto que movimenta a trama em torno do qual ela se desenvolve. Normalmente, ele é designado por um substantivo abstrato. Por exemplo, na crônica Ao Aeroporto, podemos dizer que o tema desenvolvido foi o medo diante da imprudência. Em Duas Meninas, que também é uma outra crônica, o narrador trabalhou os sentimentos paternais. Procure estabelecer o tema dos seguintes textos. Vamos lá. Ficha de emprego. Bom, na ficha de emprego, fala sobre a necessidade de uma boa comunicação para se encontrar um serviço. Se a pessoa não souber se comunicar, ela acaba perdendo a sua oportunidade. Então, na letra A, em relação à ficha de emprego, fala sobre a necessidade de uma boa comunicação para se encontrar um serviço. Na letra B, sem frase curta, outro tipo de crônica. A eliminação de uma escrita mais densa e sólida dá ao leitor a impressão de que o cronista está com preguiça de trabalhar, né? Então, a eliminação de uma escrita mais densa e sólida, porque uma pessoa entrou em contato com o cronista nessa crônica aí nessa crônica sobre sem frase curta, né? Uma pessoa ligou, um leitor ligou, reclamando que ele fazia frases muito curtas, né? Então, a eliminação de uma escrita mais densa e sólida, como a pessoa queria, né? Imensa, mas com as frases mais completas, dá ao leitor a impressão de que o cronista está com preguiça de trabalhar, mas não. Torna-se mais fácil o entendimento, ainda mais numa crônica, né? Letra C. Diz que a amizade refere-se à alternativa de acabar com a solidão e criar uma esperança, né? No caso daquele senhor solitário, né? Ele ligou o diz que amizade e passou a ter uma nova esperança de vida, certo? Letra D. Apertão. Apertão é outro tipo de crônica. O que se relaciona a ele? A interpretação dos fatos, a maldade dos pensamentos, né? No caso,
tinha um casal que morava junto com a mãe. E o marido tinha mania de dar um beliscão na poupança da mulher toda vez que chegava perto dela. Só que ele confundiu a esposa com a sogra e fez isso dando um beliscão na sogra. A sogra ficou apavorada, xingou, chamou ele de tudo que é nome, falou que não estava gostando dessa situação, que isso era um abuso. Aí o que aconteceu? Ele ficou muito chateado porque, na realidade, ele não quis fazer maldade com ela, nem querer fazer gracinha. Só o que aconteceu? Ele falou para a mulher, né, para a esposa dele. Agora eu vou falar para ela o contrário. Eu vou dizer que dei um beliscão porque gostei muito dela, porque ela ainda como é que se fala? É uma pessoa bacana, é uma pessoa que ainda merece ter vontade, da gente sentir vontade de dar um beliscãozinho na poupança, né? Então o que aconteceu? Ele falou isso para a mulher, que ia falar para a sogra. E a sogra não falou nada, ficou quieta, ou seja, ficou envaidecida. E quem é que ficou chateada, no final, foi a própria esposa, porque não gostou disso, né? Então, resumindo, a interpretação dos fatos, né? A maldade dos elementos humanos, a alternativa de acabar a interpretação dos fatos. Às vezes a pessoa interpreta de uma forma e é outra, né? E por quê? Porque tem maldade nos pensamentos, certo? Então aqui nós terminamos a nossa correção, certo? E um bom dia para vocês, um beijo.